A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título As Línguas Estranhas como Evidências do Batismo no Espírito Santo. Se prepara aí, viu? Pois essa lição está bênção pura, sem mistura. E seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, está nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, está nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na sexta-feira estou a lição de número 8, pois a lição de número 7 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 7 dos pré-adolescentes, que traz por título As Línguas Estranhas como Evidências do Batismo. Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou deixar a sugestão de dinâmica para ser aplicada nesta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog oficial. Pegue o endereço aí, www.descomplicandoteologiaebd.com, e você vai ter acesso à dinâmica digitada. O vídeo da dinâmica está no final desta aula. Mas a dinâmica digitada você vai encontrar em nosso blog oficial. É só colocar no Google Descomplicando a Teologia e o nosso blog vai aparecer. E depois você vai no menu dos pré-adolescentes. Lá você vai encontrar dinâmica digitada e uma explicação por escrito desta aula. Tudo isso para descomplicar o que você acha bastante complicado, tá bom? Então, tenho dito, você pode iniciar a sua aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Mas veja só, nesse primeiro momento, você vai fazer as perguntas, mas não pode responder. As respostas precisam vir dos seus alunos. E caso também sejam tímidos demais e não respondam nada, você também não vai responder nada. Porque eles podem até não responder verbalmente, mas com certeza tiveram que pensar. Pode até não falar verbalmente, mas com certeza estarão pensando com relação às respostas, tá bom? Então aqui você pode perguntar o seguinte: o que significa línguas estranhas? Se eles são batizados no Espírito Santo, qual foi a primeira evidência que eles foram batizados no Espírito Santo? Porque eles sabem que foram batizados no Espírito Santo. Olha, quais são as evidências que a pessoa foi batizado no Espírito? Quais são as evidências que a pessoa foi batizado no Espírito Santo? Tá bom? O que é necessário fazer para ser batizado no Espírito Santo? Qual deve ser a atitude, o comportamento de um cristão que passou por esse processo? Qual processo, pastor? O processo de ser batizado no Espírito Santo. Também pergunte aos seus alunos, quem é que batiza no Espírito Santo? Você está entendendo? São perguntas, irmãos, bastante práticas, mas vai estar colocando os seus alunos para estar pensando nessa temática, tá bom? E você não vai responder. Mas por que, pastor, os professores não podem responder nesse primeiro momento? Primeira coisa, é momento de uma avaliação diagnóstica, para você saber o grau de conhecimento que já tem seus alunos. Por isso você não pode responder. E também, no decorrer da sua aula, todas essas perguntas serão respondidas, porque está dentro da nossa lição. Amém? Então veja só, você pode iniciar a sua aula com a dinâmica, fazendo perguntas, e após isso você vai apresentar o título com os seus conhecimentos da seguinte maneira. Meus queridos alunos, estamos falando acerca do Espírito Santo. Na verdade, o batismo no Espírito Santo como evidência que vai caracterizar, que vai deixar bastante claro que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, é exatamente falar línguas estranhas. Olha, línguas estranhas, porque essa língua que a pessoa fala após o batismo não foi estudada, de conhecimento nenhum, vem diretamente do Espírito Santo para com o nosso espírito. E assim nós falamos, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus destinado para os seus filhos.
Pergunta a você, você foi batizado no Espírito Santo? Quando? Eu fui batizado no Espírito Santo no dia 16/7 de 1999. Glória a Deus por isso. E você se batizou quando? Por gentileza, deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso devocional, que é aquela leitura diária. Eu tenho dito aqui constantemente, poucos professores valorizam a leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, eu estou postando todos os dias um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária de cada dia da semana, para que você que é professor possa estar compartilhando, tirando um print e enviar para os seus alunos, compartilhar também nas suas redes sociais. Lá em nosso Instagram também você vai encontrar um vídeo chamada e um despertador. Irmãos, são materiais de incentivo para os alunos. Fique à vontade para compartilhar e também estar baixando, tá bom? Então veja só, você tem acesso ao nosso canal com videoaula e dinâmicas. Tem também o nosso blog oficial, Descomplicando a Teologia da EBD, onde você tem acesso à dinâmica digitada e também a explicação por escrito. Em nosso Instagram você tem acesso a videochamada, despertador e leitura diária. Tudo isso para descomplicar o que você acha bastante complicado, em nome de Jesus. Recomendo você pegar essa leitura devocional, enviar para os seus alunos, fazer pergunta, quem pode explicar, quem pode mandar um texto, quem pode mandar um áudio, fique à vontade. Ou quem sabe até designar um aluno para fazer a explicação da leitura diária de segunda, terça, quarta. Tudo isso é para colocar a sua turma já dentro do contexto e dentro também da lição. Fique à vontade para inovar sempre na sua classe, em nome de Jesus, viu? Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. Após isso, capítulo 10, versículo 45 ao 46. Recomendo fazer a leitura coletiva com seus alunos. Vamos colocar esses pré-adolescentes para ler, viu? Isso cabe a você, enquanto professor também da EBD. Agora a Bíblia Sagrada diz, que é o nosso versículo em destaque. Veja só. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Marcos capítulo 16, versículo de número 17. Nós entendemos aqui, irmãos, que o próprio Jesus Cristo profetizou que os seus filhos, aqueles que tenham aceitado, reconhecido que crer nele, vão receber o batismo no Espírito Santo e vão ter a dádiva, vão ter o privilégio de falar em línguas estranhas. E essa dádiva foi dada por Cristo Jesus. Jesus Cristo é quem batiza no Espírito Santo e concedeu a mim e creio também que concedeu a você. Se você não é batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus, que Jesus possa te batizar agora, que Jesus possa batizar você no Espírito Santo, a sua classe, para a glória de Deus. Receba em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa introdução, o Conhecendo Mais de Deus. Observe. A parte do Senhor, querido professor dos pré-adolescentes. Receber o batismo no Espírito Santo é a experiência mais importante para a vida espiritual do crente, depois de aceitar a Jesus como Salvador. Nesse sentido, o batismo no Espírito Santo é uma experiência que o crente deve buscar continuamente. Biblicamente, o falar em línguas estranhas é um dos sinais mais claros que comprovam que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. Nesta lição, vamos conhecer como ocorre esse sinal. Veja só, a maior dádiva, o maior presente de Deus para a nossa vida é a nossa salvação. Mas após a salvação, Deus ainda nos concede a oportunidade de ser batizado no Espírito Santo e assim falar uma língua espiritual. Nós podemos falar assim, uma língua do céu, algo que nós não estudamos, nós não aprendemos. Só que esse falar em línguas estranhas não é somente porque você fala em línguas estranhas, é porque você foi revestido de poder. Você recebe um dom de Deus e a partir desse momento há um revestimento de poder. Foi isso que Jesus Cristo disse aos discípulos, para eles ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, ser batizado no Espírito Santo é ser revestido de poder e também é a porta para receber outros dons espirituais. Calma, vamos falar mais sobre esse tema, tá bom? Mas eu acho interessante você falar isso com seus pré-adolescentes, mostrar a importância de ser batizado, que nós precisamos buscar esse batismo. Pastor, só a salvação não adianta não? Irmãos, ser salvo é bênção pura sem mistura, em nome de Jesus. Mas, no entanto, após a pessoa ser salva, tem várias bênçãos também que estão acompanhadas. Tipo, a bênção de ser batizado no Espírito Santo, a dádiva de ser batizado no Espírito. E todo cristão precisa buscar este revestimento, esse poder, essa autoridade, esse presente de Deus. Então desperte no seu aluno esse desejo, essa vontade de ser batizado no Espírito Santo.
Cabe a você também, enquanto professor, incentivar e motivar a busca pelo Espírito Santo, porque eu tenho a certeza, se teus pré-adolescentes forem batizados no Espírito Santo, vão ficar firmes, vão ficar constantes, vão participar da escola bíblica dominical, participar de culto de doutrina, fazer evangelismo, porque, presta atenção, porque quando a pessoa é batizada no Espírito, a tendência é que busque mais a Deus, que adore mais a Deus. Se bem que já vi casos que pessoas foram batizadas no Espírito Santo e acabou se afastando da igreja. Não sei o motivo, não sei a causa. Você pode me explicar por que isso acontece? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título a evidências das línguas no dia de Pentecoste. Veja só. Você já aprendeu que a experiência do batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para todos os salvos e que ela se cumpriu no dia de Pentecoste. Nesse evento, o falar em outras línguas tornou-se um sinal da parte de Deus para provar que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então veja só, irmãos, a questão aqui dessa temática ou dessa lição é mostrar o seguinte: todas as pessoas, presta atenção, todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo precisam falar em línguas estranhas. Não tem como, biblicamente, de acordo com nossa linha pentecostal, não tem como a pessoa ser batizada no Espírito Santo e não falar línguas estranhas. Olha, não tem como. Ah, pastor, a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e, no entanto, não falar línguas estranhas? Pode. A pessoa pode sentir a presença do Espírito Santo e não ser batizado? Pode. A pessoa, pastor, pode ser cheia do Espírito Santo e mesmo assim não foi batizado no Espírito Santo? Pode. Mas, no entanto, a questão é o seguinte: no entanto, quem foi batizado, a evidência, o que comprova o batismo é o ato de falar em línguas estranhas. Deixe isso bastante claro para os seus alunos. Então você pode ser cheio, você pode sentir a presença do Espírito Santo, mas, no entanto, isso não significa que você foi batizado. O que vai evidenciar, deixar claro e evidente o batismo é o falar em línguas estranhas. Meu Deus do céu, viu? Só estou apenas começando, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico, o item A, que traz por título o grande barulho e o fogo. Observe, a experiência dos discípulos no dia de Pentecostes foi marcada por um barulho, porém, não se tratava de qualquer barulho. Lucas relata em Atos dos Apóstolos que, de repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. No mesmo instante, chamas de fogo em forma de línguas pousaram sobre os discípulos. Eram evidências audíveis e visíveis da presença do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que nós falamos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele pode e deve ser adorado e reverenciado. Nesse momento daqui, irmãos, de Atos capítulo 2, foi a descida do Espírito Santo. Jesus Cristo já estava à destra de Deus, mas, no entanto, ele tinha prometido mandar o Consolador. Em Atos capítulo 2 acontece o cumprimento dessa profecia. Mas, no entanto, o Espírito Santo veio ficar com a igreja de Cristo. Mas ele chegou com aquela festa sensacional. Veja só, a igreja estava orando, buscando a Deus. Jesus, manda o Consolador. Jesus, manda o Consolador. Jesus, nos reveste de poder. Jesus, manda o Dunamis, manda o poder de Deus. Jesus, manda o Consolador, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Consolador. A igreja estava orando. Depois de 10 dias de oração, diz a Bíblia Sagrada que se ouviu um som como de um vento impetuoso. Olha, o vento forte começou a invadir a casa onde estavam os irmãos orando. Um som como de um vento impetuoso começou a invadir aquela casa. Isso já começou a chamar a atenção de todo mundo. De repente, foram vistas, os irmãos estavam olhando, começou a descer línguas repartidas como de fogo, que começou a repousar sobre cada crente. E quando repousava em cada crente, eles começaram a falar em línguas estranhas. Que sinal maravilhoso! Houve sinal audível, sinal visível da manifestação do Espírito Santo aqui nesta terra, na vida da igreja. É por isso que nós que somos da Assembleia de Deus, nós que somos pentecostais, como outras igrejas também, nascemos no fogo, gostamos de fogo, do poder de Deus. Fogo do Espírito Santo que consome o pecado, fogo que nos afasta do pecado, fogo que purifica a nossa vida. Por isso, irmãos, é bênção ser batizado no Espírito Santo. Quer saber o seguinte? Você já foi batizado no Espírito Santo? Como foi a sua experiência? Como foi que aconteceu o seu batismo? Por gentileza, deixa aqui nos comentários e faça essa mesma pergunta com os seus alunos, tá bom? Segue a nossa dica. Dando seguimento, vamos agora para o nosso primeiro tópico, o item B, que traz por título Evidências das Línguas. Observe.
No dia de Pentecoste, havia em Jerusalém pessoas originárias de várias nações, cada qual com seu idioma. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles começaram a falar em outras línguas. Naquela ocasião, essas línguas foram reconhecidas pelos povos que ali estavam representados. Foi um dia muito especial, pois as pessoas de nacionalidades diversas entenderam em sua própria língua o que os discípulos diziam. Atos capítulo 2, versículo de número 8. Preste atenção para a explicação desse contexto daqui. Em Atos capítulo 2, os judeus em Jerusalém estavam comemorando o dia de Pentecostes, uma festa bastante importante, e vinha pessoas de vários lugares e de vários países para estar vendo essa festa e também participando, tá bom? E foi nessa festa, nesse período, a igreja orando por 10 dias, que o Espírito Santo veio sobre a igreja. E as pessoas que lá estavam orando, buscando a Deus, foram batizadas no Espírito Santo. E a evidência que foram batizados é porque eles começaram a falar em outras línguas. Mas, no entanto, as línguas estranhas que eles estavam falando eram idiomas aqui desta terra. Presta atenção, em Atos capítulo 2, aquilo que os discípulos falaram em línguas estranhas eram línguas que eles não tinham estudado, não tinham aprendido, não sabiam. Por isso que se chama línguas estranhas, porque eles não tinham conhecimento algum dessas línguas. Mas, no entanto, as pessoas que lá estavam visitando, por exemplo, o inglês, o espanhol, o italiano, o francês, o português e assim por diante. Então, há cerca de 120 cristãos começaram a falar em línguas estranhas terrena, mas, no entanto, não tinha estudado. Era estranha porque eles não conheciam e não sabiam o que significava. Mas para quem ouvia, olha, estranha para quem falava, mas para quem ouvia conseguia entender. Por exemplo, tinha cristãos que estavam falando espanhol e as pessoas que eram do país da Espanha conseguiam compreender aquilo que estava sendo dito. A mesma coisa do inglês e assim por diante. Então, a primeira línguas estranhas de Atos capítulo 2 foram idiomas terreno, mas, no entanto, os discípulos não sabiam. Em outras palavras, era estranho para quem falava, porque eles não sabiam o que significava, não entendiam nada. Mas, no entanto, para quem ouvia, conseguia compreender, porque aqueles discípulos estavam falando em idiomas aqui terreno. Pastor, isso sempre acontece? Calma que eu vou te responder daqui a pouquinho. Fica conosco até o final para saber essas informações, tá bom? Mas vamos agora para o nosso primeiro tópico e o item C da nossa lição, que traz por título: As línguas como sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Observe, falar em línguas é um sinal inicial do físico batismo no Espírito Santo. Haja vista que se trata da manifestação externa de uma pessoa que foi imersa no Espírito e revestida com o poder do alto. Como evidência inicial, as línguas tornam a experiência do batismo no Espírito Santo um acontecimento que pode ser visto e ouvido por todos que estão ao redor. Muitos que estavam presentes no dia de Pentecoste testemunharam essa maravilha manifestação do poder de Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 6. Por que isso, pastor? Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder e autoridade. As pessoas que verdadeiramente, presta atenção a esta palavra, viu? Que verdadeiramente foram batizadas no Espírito Santo, essas pessoas recebem o revestimento de poder. A tendência é que essas pessoas tenham vontade de fazer a obra do Senhor. Veja só, o que aconteceu com a igreja após ser batizada no Espírito Santo? Tiveram coragem, ousadia, dons espirituais, vontade de fazer a obra do Senhor, de fazer com que a igreja possa estar crescendo e se desenvolvendo. Após o batismo no Espírito Santo, os crentes que lá estavam foram revestidos de poder para fazer a obra do Senhor. Então, o batismo no Espírito Santo tem essa função de revestir você de poder, lhe dar autoridade, coragem, determinação de rejeitar o pecado, se afastar das coisas que não agradam a Deus e se aproximar de Deus. Porque você foi revestido de poder, você foi batizado no Espírito Santo. E você sabe, para que a pessoa possa continuar com o Espírito Santo na vida, tem que se afastar do pecado. Porque se a pessoa for batizada no Espírito Santo e quer continuar na prática pecaminosa, o Espírito Santo vai se afastar dessa pessoa e nunca mais vai falar línguas estranhas. Nunca mais vai sentir a presença do Espírito, porque nosso Deus, ele é santo. O Espírito Santo, porque o Espírito, ele é santo e precisa ser reverenciado, cultuado. A pessoa tem que se afastar do pecado, senão não tem como ficar com o Espírito Santo na sua vida. Ou você escolhe, ou você vai ficar com o Espírito Santo na sua vida, ser revestido de poder, ou você vai se entregar às paixões desta vida. Te pergunto, quem você quer? O mundo ou o Espírito Santo?
Quem você quer? A presença do Espírito Santo na sua vida ou a presença do mundo e do pecado? Tenho a certeza que você diz, eu quero o Espírito Santo. Mas, no entanto, tem que aprender a rejeitar o pecado. Tem pessoas, irmãos, que querem sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo, chorar, falar línguas estranhas, ser batizado, mas, no entanto, a sua vida não condiz. Ou seja, durante o dia, passa o tempo todo falando que não deve, ouvindo que não deve, vendo que não deve, e depois quer chegar na igreja, sentir a presença de Deus. Não tem como, meus irmãos. Precisamos nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus cada vez mais. Porque quando você se aproxima de Deus, você se afasta do pecado, você corre do pecado, você foge do pecado. Mas também, quando você se aproxima do pecado, você se afasta de Deus. Você se esconde de Deus. Veja só o que foi que Adão e Eva fizeram após pecar, se esconderam da presença de Deus. Porque o pecado nos afasta da presença. O pecado coloca uma barreira para que nós não possamos chegar até a Deus. Por isso, se afasta do pecado e se aproxima do Senhor. Estou lhe falando, viu? Essa lição tem vários pontos importantes de você estar conversando com seus pré-adolescentes. Mas veja só, antes de falarmos acerca do nosso segundo tópico, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Nós fornecemos slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, ideias, certificado, simulado. Meu Deus, são vários materiais para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. E assim eu passo as informações e tenho a certeza que você vai querer ser membro do nosso canal. Por isso, venha ser membro e receba o maior suporte do Brasil. Venha conferir. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a evidência das línguas na igreja de Corinto. Veja só, a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Na primeira carta que ele escreveu à igreja, a partir do capítulo 14, constatamos a evidências de línguas espirituais em forma de dom. Veja só, vamos estudar um pouquinho acerca da igreja de Corinto. Você sabe que na igreja de Corinto existia, todos os dons se manifestavam naquela igreja. Mas, no entanto, também, várias confusões, meu Deus, divisões, vários problemas existentes naquela igreja. E o apóstolo Paulo vai escrever a sua primeira carta e a sua segunda carta para tratar de alguns conflitos existentes na igreja de Corinto, que nós vamos estudar agora também, viu? Se prepare, pois estudar acerca da igreja de Corinto tem pontos importantes. Veja só o nosso tópico 1 e o item A da nossa lição. Falar em línguas como dom. Observe. As línguas aparecem novamente no contexto espiritual da igreja, não apenas como evidência do batismo, mas também como dom espiritual, ortogado pelo Espírito Santo. As línguas faladas na igreja de Corinto tratava-se de línguas espirituais, também conhecidas como língua dos anjos. As línguas estranhas são um dom dado pelo poder do Espírito Santo, que revela verdades secretas para a edificação da alma. Atos capítulo 14, versículo de número 12. Veja só, no primeiro momento, a igreja tratava as línguas estranhas somente como evidência do batismo. Ou seja, se a pessoa falava línguas estranhas, a pessoa tinha sido batizada no Espírito Santo. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo, tendo essas evidências lá na igreja de Corinto, traz o ensinamento diretamente de Deus para as nossas vidas também. Porque ele vai deixar claro que o batismo do Espírito Santo é um dom de Deus. É um dom dado aos seus filhos. É uma capacitação, é uma virtude, é uma autoridade, é um poder que Deus designa para os seus filhos. Então, falar em línguas estranhas
É um dom espiritual e nós precisamos ter bastante zelo e também cuidado. Mas, no entanto, esse dom tem que ser bem administrado, bem zelado, para que você não possa perder este dom, assim também como os demais. Então, Paulo deixa claro que as línguas estranhas, ditas ou faladas na igreja de Corinto, eram línguas espirituais. O comentarista colocou aqui o seguinte, né? Línguas dos anjos. Eu não gosto desse termo. Eu, particularmente, não acho que as línguas estranhas se referem a línguas dos anjos. Até porque, quando nós estamos falando em línguas estranhas espirituais, só quem sabe é Deus, Jesus e Espírito Santo. Nem nós mesmos sabemos o que nós estamos falando. Quando nós estamos falando em línguas estranhas, ninguém tem o conhecimento, ninguém sabe o que está sendo dito. Mas, se fosse língua dos anjos, os anjos saberiam e o próprio inimigo da nossa alma também saberia, já que ele é um anjo caído. Eu não ensino, não concordo, não entendo dessa forma, que as línguas espirituais que nós falamos são as línguas dos anjos. Talvez por isso aqui que ela colocou assim, olha, é conhecida. Ser conhecida não quer dizer que é o ensinamento bíblico. As pessoas falam. Mas, pastor, por que as pessoas falam que as línguas estranhas são as línguas dos anjos? Porque Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, ainda que eu falasse, ele não disse que ele fala. Você está entendendo? Só porque Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas, no entanto, ele não disse que falava línguas estranhas, tá bom? Existe essa confusão, tão somente por causa desse texto. Mas, no entanto, as línguas estranhas que nós falamos pode ser uma língua estranha daqui da terra, tá bom? Porque Deus tem essas intenções. E também pode ser línguas espirituais, totalmente espirituais, o qual não tem nada a ver com a língua aqui desta terra, com algum tipo de idioma. Mas, no entanto, tudo isso é segundo o propósito de Deus. Porque quando nós estamos falando em línguas estranhas, normalmente nós estamos conversando com Deus com uma língua espiritual. E muitas das vezes, a intenção de Deus também é nos trazer uma revelação da sua palavra, nos trazer uma revelação para a igreja. Daí a necessidade de haver também a interpretação dessa língua, que vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Você entendeu esse ponto? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários em nome de Jesus. Não fique com dúvida não. Tenho dito. Por isso que o comentarista colocou aqui, ó, conhecida como língua dos anjos. Ele não disse que era, ele disse que as pessoas falam dessa forma. Porque as línguas estranhas que nós falamos pode ser línguas espirituais do céu, onde ninguém tem conhecimento, ninguém sabe nada, não existe um idioma terreno, mas há momentos também que as nossas línguas estranhas se referem a um idioma aqui na terra. Mas, no entanto, nós não estudamos e nós não temos o conhecimento, tá bom? Agora, o nosso segundo tópico, o item B da nossa lição, que traz por título a ordem no culto. Observe, a igreja de Corinto era muito espiritual, porém, estava deixando de seguir as doutrinas que Paulo ensinou. Por esta razão, ele mostra na carta a forma correta de administrar o dom de línguas. Percebe-se que as línguas da igreja de Corinto eram muito presentes. Entretanto, Paulo orientou os crentes a falarem em línguas de forma organizada, tendo em vista que a finalidade do dom de língua é a edificação espiritual. A pessoa que fala deve ter em mente que, se não houver intérprete, deve permanecer calada. Veja só que agora, irmãos, na igreja de Corinto estava tendo uma grande confusão com relação aos dons espirituais. E essa confusão que estava acontecendo na igreja de Corinto tem acontecido também em vários lugares. Primeiramente, entenda o seguinte, nosso Deus é um Deus ordeiro. Nosso Deus é um Deus organizado. É um Deus santo. É um Deus organizado. No entanto, na igreja de Corinto, as pessoas estavam fazendo uma grande bagunça no culto. Ninguém podia mais pregar, ninguém sabia mais de nada. Por que isso? Cada pessoa falava línguas estranhas, alto, barulhento, aquela zoada toda, e ninguém conseguia entender nada. E as pessoas diziam, mas eu estou falando línguas estranhas, eu estou conversando com Deus. E cada um falava no seu lugar, atrapalhando a ordem do culto. Com isso, o ensinamento não era dado, o louvor não era ouvido, e acabou virando uma grande confusão na igreja de Corinto. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever a carta e deixa bastante claro, se não houver intérprete na igreja, esteja cada um em silêncio. Cada um fala tão somente consigo mesmo. Se Deus está te usando, se você está falando línguas estranhas, fale para você e não para a igreja. Em outras palavras, fale mais quieto, mais silencioso, entre você e Deus. Não precisa gritar para chamar a atenção de ninguém. Essa não é a atenção do Espírito Santo.
Olha, essa não é vontade de Deus, não é vontade do Espírito Santo. Porque o nosso culto tem que ser ordeiro, o nosso culto tem que ser abençoado. E você sabe que tem muitos irmãos que acabam prejudicando a ordem do culto. Não é que é proibido falar línguas estranhas, mas se não há um intérprete, se você não tem interpretação, fale somente com você e Deus. Não precisa chamar a atenção de todo mundo, porque esse não é o propósito. Presta atenção, esse não é o propósito da língua estranha, chamar a atenção de ninguém. Se Deus quer trazer uma revelação para o povo, Deus vai te usar na interpretação, ou pode também usar um outro irmão com a interpretação. E se não tiver intérprete, pastor, o que é que eu faço? Fique em silêncio. Foi assim que Paulo ensinou na igreja de Corinto. Te pergunto, como é que acontece a manifestação do Espírito Santo aí na sua igreja? Há uma certa organização? Ou todo mundo começa a falar do alto, do cima, de baixo, e aquela bagunça toda, e ninguém consegue ouvir a mensagem, os louvores? Eu, por exemplo, já ouvi muitos pregadores passando o culto todo falando línguas estranhas, sem ter nenhum tipo de interpretação. Tá certo, pastor? Não. Você precisa ver um autocontrole, irmãos, porque presta atenção. Presta atenção que agora é informação que não está aqui na lição, viu? A pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Olha, quem recebe dons espirituais, quem é usado por Deus é o nosso espírito. Porque o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito. Mas, no entanto, o nosso espírito está sujeito a nós. Não é o Espírito Santo que está sujeito a nós, pelo amor de Deus, mas o nosso espírito está sujeito a nós. E nós temos esse autocontrole, porque é necessário para que a igreja possa ter organização. Então aprenda, o seu espírito está sujeito a você. Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai se comunicar com o seu espírito. E você que tem essa autoridade, você que tem esse controle no seu espírito, você vai saber se comportar, saber falar, para que a bagunça não venha reinar na sua igreja, na sua vida, em nome de Jesus. Aprenda e segue essas dicas. Vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico e o item C da nossa lição, que traz por título Grandes no Entendimento. Observe. As manifestações espirituais na igreja de Corinto precisavam ser disciplinadas, pois cada crente queria fazer o que bem entendesse com o dom dado pelo Espírito. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Corinto que eles precisavam entender que não era errado falar em línguas, mas compreender a vontade de Deus, seja por profecia ou mesmo por estudo das Sagradas Escrituras. Era muito importante. Por esta razão, ele esperava dos coríntios que aceitasse essa orientação, assim como é fundamental que aprendamos a mesma lição nos dias atuais. Ou seja, irmãos, o ato de falar línguas estranhas não pode gerar na sua igreja confusão, indisciplina, bagunça, porque o nosso Deus, ele é ordeiro e nós precisamos ter essa maturidade espiritual, esse entendimento. Claro, irmãos, que é emocional, né? Sensacionalismo, tudo isso acontece. Mas você que é cristão precisa ter maturidade. E é necessário já começar com seus pré-adolescentes acerca dessa maturidade. Porque muitos já devem ser batizados no Espírito Santo, mas outros não são batizados. Mas já tem que aprender certo. Não é que é proibido falar línguas estranhas. Você pode falar línguas estranhas em nome de Jesus. E fale mesmo. Mas, no entanto, se não houver interpretação, fala com você e Deus em silêncio ali. Não precisa gritar, sapatear, correr na igreja, pular de um lado para o outro. Ah, pastor, mas é pecado fazer isso? Não, mas está mais relacionado, presta atenção. Mas esse ato de ficar correndo na igreja, esse ato de ficar pulando, ficar quase gritando, chamando atenção, está mais relacionado ao seu emocional do que o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo pode nos usar? Pode. A gente pode pular? Pode. Mas, no entanto, presta atenção. Se não houver uma organização na igreja, não é o Espírito Santo que está fazendo isso, mas pode ser o seu emocional. Muita alegria, muito poder. E não ter essa maturidade de saber como se comportar diante disso. Mas a Bíblia tem recomendação. Se não há intérprete, que fique em silêncio. Fale você e Deus e vai ser abençoado da mesma forma. Que quando você altera demais a voz, é a mensagem para a interpretação, não tem, se cala. Se Deus não levantou nenhum intérprete, por que falar algo que ninguém vai entender e vai virar maior bagunça no culto? Precisamos ter essa maturidade espiritual para que os nossos cultos possam ser abençoados e direcionados pelo Senhor, tá bom? Eu sei que tem muitos irmãos que não vão gostar disso não. Ah, pastor, fala línguas estranhas mesmo, eu vou segurar não, eu gosto de falar. Mas, se não tiver intérprete, você está errado.
Meu Deus do céu, viu? É forte, viu? Tem irmãos que vão ficar ofendidos, viu? Mas prestem atenção, irmãos. É assim que a Bíblia ensina, irmãos. E nós precisamos ter essa maturidade. Nada pode prejudicar a nossa adoração a Deus. Nada pode prejudicar a pregação da palavra. Nada pode prejudicar o louvor no momento do culto. Tudo tem que ser ordeiro, porque o nosso Deus, ele é organizado. E você, como cristão, a sua igreja também precisa de organização. E cabe a nós, enquanto professores, pastores, presbíteros, pessoas que estão na direção da igreja, ensinar essa organização para que a igreja possa agradar a Deus e jamais desagradar. Mesmo falando línguas estranhas, tem pessoas que podem estar desagradando a Deus. Por que, pastor, isso? Porque está bagunçando o culto. E o culto é um momento de adoração, de santidade, reverência ao Senhor. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Se inscreveu no canal, ativou o sininho, deixou seu comentário. Deus te abençoe cada vez mais. Irmãos, agradeça a você que comenta, a você que compartilha todo o crescimento do nosso canal. Agradeça a Deus e a você que faz parte da nossa família, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico. Mas lembrando, abrimos agora a inscrição da segunda turma do curso para professores. Se você tiver interesse em estudar comigo no meu curso, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente ao curso para professores. Presta atenção, quem está no nosso grupo tem uma promoção especial. Se fosse você, eu entrava agora. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título uma expressão verbal inspirada. Veja só, falar em línguas são sinais visíveis que acompanham os cristãos que recebem o batismo no Espírito Santo. Nesse dom, o Espírito capacita o crente a expressar uma mensagem inspirada e codificada que tem como finalidade a edificação espiritual da igreja. Preste atenção, todos os dons espirituais têm a função de edificar a igreja. Claro, quando você está falando línguas estranhas e não é intérprete, quem está sendo edificado é você com seu espírito. Você está sendo edificado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você tem que falar somente você e Deus. Mas, quando a interpretação da língua estranha, quem está sendo edificado é a igreja de Cristo. Por isso a necessidade. Se não há intérprete, fique em silêncio. Se há um intérprete, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Por que isso, irmãos? Os dons espirituais sempre têm a função de trazer uma mensagem para a igreja, uma edificação para a igreja, mas também o dom espiritual de falar línguas, mas o batismo do Espírito Santo tem a função também de nos revestir de poder, nos dar autoridade, nos dar unção, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, pregar a palavra na ousadia do Espírito. Por exemplo, depois que você foi batizado do Espírito Santo, você tem vontade de orar mais, de buscar mais, de consagrar sua vida mais, de evangelizar, sim ou não? Depois que você foi batizado, dê vontade de fazer isso ou, muito pelo contrário, dê vontade de você cruzar os braços? Eu, por exemplo, não entendo e não vejo base bíblica para que a pessoa seja batizada no Espírito Santo e não tenha vontade, desejo de fazer a obra do Senhor. Isso não é bíblico, porque todas as pessoas, presta atenção, fale com seus pré-adolescentes, viu? Todas as pessoas na Bíblia Sagrada que foram batizadas no Espírito Santo tiveram coragem, ousadia de pregar a palavra, de anunciar Cristo. Não perderam a oportunidade. Logo entendo, se eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho que ter desejo, vontade de anunciar o Evangelho. Você tem essa vontade? Ah, pastor, eu sou batizado, mas não tenho vontade de fazer nada na igreja não, viu? Eu só quero falar línguas estranhas na igreja. Está errado. Não é chamada de Deus, não. Nós fomos chamados para pregar a palavra. Nós somos convocados e foi dito o seguinte: ide por todo o mundo. E o próprio Jesus nos revestiu de poder para que nós possamos pregar, para que nós possamos cumprir com essa missão de ir pregar na ousadia do Espírito Santo de Deus. Então, esse dom que você recebeu de falar em línguas estranhas, esse revestimento é que você possa pregar a palavra para mais pessoas, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus desconhecidos, para todo mundo. É missão da igreja. Para isso, fomos revestidos de poder no ato do batismo do Espírito Santo. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item A, que traz por título: as línguas não podem ser aprendidas. Veja só, há quem tente imitar as línguas estranhas que são faladas na igreja. Esse tipo de comportamento trata-se de falta de temor e respeito às coisas sagradas. As línguas estranhas não podem ser aprendidas pela inteligência humana, nem mesmo devem ser ensinadas. As línguas trata-se de uma manifestação do Espírito que capacita o crente a pronunciar palavras espirituais que nem ele mesmo entende.
São palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que são faladas à medida que o crente ora e busca intimidade com Deus. Veja só, principalmente aqui no Brasil, irmãos, tem uma safra aí de crente que só o sangue de Jesus. Já vi pessoas, irmãos, ensinando a falar línguas estranhas. Já vi pessoas, irmãos, por qualquer coisa falar línguas estranhas. É normal, pastor? Não é normal. A intenção não é essa. Olha, a intenção não é essa. Já vi pessoas imitando, falando, qualquer coisinha fala línguas estranhas. É normal? Não. Meus irmãos, precisamos ter mais discernimento espiritual, irmãos, maturidade espiritual. O que tem de menino por aí, irmãos, fazendo bagunça na igreja, sabe? Bagunçando a igreja toda, nas redes sociais, brincando com as coisas sagradas, e vai ter consequência. Aqueles que ficam brincando com as coisas espirituais vão ter consequência. Por isso, não faça nem de brincadeira, porque Deus não se agrada. Tem pessoas misturando as coisas sagradas com as coisas mundanas, tentando até ganhar dinheiro com isso. Deus não se agrada e vai puxar o tapete de gente aí. Deus não se agrada e vai puxar corda na vida dessas pessoas. Porque nunca, irmãos, pegue as coisas espirituais e fique misturando com as coisas mundanas, não. Falar línguas estranhas. As línguas que nós falamos são espirituais e veio do céu. Mas, no entanto, tenha mais discernimento, tenha mais postura, tenha mais ética, tenha mais sabedoria e jamais fique brincando com as coisas espirituais, porque nosso Deus, ele não gosta de tais comportamentos. Até porque as línguas estranhas é um revestimento de poder. As línguas estranhas são espirituais. Ninguém aprendeu nada, vem diretamente do céu. Por exemplo, quando você está orando, você está pregando, você está até louvando a Deus, quando você vai pronunciar a palavra que você quer, aí some a palavra e vem a línguas estranhas. Normalmente é assim que acontece, tá bom? Nós somos batizados no Espírito Santo, acontece normalmente assim. Você está orando a Deus, pedindo a bênção do Senhor, Deus me abençoe, come o teu sangue. E em vez de vir a palavra no português, vem a palavra em línguas estranhas. Isso que acontece conosco quando somos batizados. Mas, no entanto, tudo está sujeito. Como eu tenho dito, quem fala línguas estranhas é o nosso espírito. O batismo acontece em nosso espírito. E essa manifestação de poder, de autoridade, também se manifesta no espírito do homem que está sujeito a ele. Por isso, tenha mais maturidade, tenha mais sabedoria ao falar línguas estranhas. E aprenda o seguinte, ninguém consegue aprender, imitar línguas estranhas. Isso não pode e é pecado e se afasta de tais coisas. Principalmente de brincadeiras com os pré-adolescentes, com adolescentes e com jovens. Vigia, crente, vigia, pré-adolescente. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item B da nossa lição, que traz por título a necessidade de interpretação. Veja só, o apóstolo Paulo orienta como os irmãos da igreja devem administrar o dom. E ele não proíbe os irmãos de falar em línguas, porém orienta que o dom de línguas deve ser acompanhado do dom de interpretação de línguas. Caso contrário, não há necessidade de todos falarem em línguas ao mesmo tempo. Quem fala em línguas edifica-se apenas a si mesmo, porém quem interpreta edifica os demais irmãos, pois pela ação do Espírito revela a mensagem oculta nas línguas e transmite diretamente para a igreja. Como tinha dito, quem fala em línguas estranhas está se edificando, está se enchendo, por isso fala você com Deus. Mas, no entanto, se há uma interpretação, aquela mensagem, aquela palavra que está sendo dita entre você e Deus vai ser revelada para a igreja. Com isso, toda a igreja acaba sendo edificada, mas isso só pode acontecer se houver a interpretação. Te pergunto, você fala línguas estranhas, mas Deus já te usou também na interpretação? Olha, Deus já te usou em línguas estranhas? Você já interpretou ou alguma pessoa também fez a interpretação daquilo que você estava falando? Se isso aconteceu, toda a igreja foi edificada, seja para correção. Olha, eu, por exemplo, já fui usado uma vez que eu falava línguas estranhas e o meu pastor presidente na época, pastor Raul, interpretava. E foi uma palavra de correção. Olha, uma irmã que estava fazendo um negócio errado, olha, e Deus me usava em falar línguas estranhas, chamando a atenção dessa irmã. Olha, Deus vai pegar, está dando prazo de arrependimento, se não se arrepender, Deus vai destruir. E o pastor Raul, que é meu pastor presidente na época, interpretava o que estava sendo dito. No outro dia, essa irmã procurou o pastor e pediu perdão. Nesse caso, houve línguas estranhas, por minha parte, a interpretação pelo meu pastor, e a igreja foi edificada, principalmente essa irmã que recebeu a revelação diretamente de Deus na vida dela, e ela estava no culto. Irmãos, Deus sabe trabalhar, Deus sabe nos usar. Então, precisamos ter esse discernimento e buscar a Deus também, para que possa nos usar também na interpretação. Amém? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o item C da nossa lição, que traz por título
As línguas são um sinal para os descrentes. Observe. Enquanto para a igreja as línguas são infrutíferas se não houver acompanhamentos de interpretação, o mesmo não acontece para com os descrentes, embora não entendam, ou mesmo que achem que os crentes estão loucos, as línguas são um sinal para os descrentes. Isso significa que Deus está operando entre os crentes, capacitando-os a falar línguas espirituais milagrosamente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Entenda o seguinte, as pessoas descrentes, irmãos, começam a observar a nossa vida. E quando a igreja está falando línguas estranhas, né, batendo aquela palma, né, sapateando, tudo isso aqui chama a atenção do descrente. Mostra, presta atenção, mostra que alguma coisa que diferencia, mostra que aquele crente está cheio do Espírito Santo. Mas, no entanto, se toda a igreja tem essa manifestação, acaba virando uma grande confusão na mente do descrente. Mas, no entanto, essa manifestação espiritual, do dom espiritual, de falar em línguas estranhas, também é um sinal que Deus está operando naquela igreja. Por isso, eu pergunto o seguinte, quanto tempo tem que Jesus não batiza no Espírito Santo na sua igreja? Olha, ultimamente as pessoas, para ser batizado, estão sendo na luta. Não sei por quê. Por que você acha? Porque Jesus Cristo parece que parou de batizar no Espírito Santo, ou as pessoas pararam de buscar o batismo no Espírito Santo, pararam de orar a Deus, pararam de buscar o batismo. O que você acha? Foi Jesus que parou de batizar, ou a igreja parou de buscar? Ou será que tem muitas pessoas que desacreditam do batismo do Espírito Santo? Porque não tem como Jesus Cristo batizar uma pessoa que não crer, que não tem fé de ser batizado. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, a sua opinião. O que você acha? Eu preciso saber e vou deixar também a resposta para vocês, tá bom? Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Está gostando? Mas já se inscreveu no canal? Deixa o seu like. Deus te abençoe. Vamos agora para a nossa conclusão. Lembrando que a nossa dinâmica vou deixar logo após a conclusão, tá bom? Veja só a nossa conclusão. As línguas sobrenaturais vêm do céu. Deus está pronto a distribuir os dons espirituais a todos que pedirem, inclusive o dom de línguas. Não podemos deixar de falar em línguas, pois trata-se do meio que Deus determinou para edificar-nos espiritualmente e nos revelar a sua vontade de um modo especial. Irmãos, Deus sabe. Irmãos, a intenção de Deus sempre foi estar se revelando ao homem. Por isso, existem vários dons, várias formas de Deus atuar, porque Deus tem interesse em estar se revelando ao homem. Mas para isso, nós precisamos buscar, orar, se consagrar, rejeitar do pecado, se afastar da aparência do mal, buscar o Senhor constantemente. O que falta hoje exatamente é isso, buscar mais a Deus, rejeitar mais o pecado, se aproximar mais do Senhor. Te pergunto, você tem buscado? Será que você não pode orar mais um pouquinho? Será que você não pode consagrar mais um pouquinho, jejuar mais um pouquinho, se afastar de algumas coisas que você sabe que prejudica a sua vida espiritual? Será que você não pode melhorar enquanto cristão? Eu, particularmente, posso melhorar e muito. Que os irmãos estejam orando pela minha vida, para que eu possa buscar mais, meditar mais no Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Quero saber, gostou da aula? Muito obrigado. Irmãos, agradeço a você mesmo que é inscrito no canal, você que é membro do canal, você que compartilha nossos vídeos, você é o canal de bênção em nossa vida, tá bom? Já vou avisando, não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica e espero que você goste, viu? Vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título As Línguas Estranhas como Evidências do Batismo. Se prepare, pois o alimento está forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, está nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, está nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 7, na sexta-feira já estreou a lição de número 8, pois a lição de número 7 está no nosso canal desde a semana passada.
Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 7 dos pré-adolescentes, que traz por título As Línguas Estranhas como Evidências do Batismo. Veja só, essa lição de número 7 vai estar falando acerca da organização do culto, do falar em línguas estranhas, da ética, da postura, como deve ser o nosso comportamento na questão do culto, com relação aos dons espirituais, especificamente o dom de línguas estranhas, tá bom? Por isso, para essa primeira atividade, ou primeira dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte, 2 cartazes. Primeiro cartaz, você vai estar colocando elementos do culto de ensino. Primeiro cartaz. Faz um cartaz bonito, organizado, tá bom? Mas não pode dar risada dos meus cartazes não, viu? Olha, tô de olho. Então, no primeiro cartaz, você vai estar colocando o título Elementos do culto de ensino. E o segundo cartaz, Elementos do culto público. Elementos do culto público. Veja só, 2 cartazes. Esses elementos aqui, irmãos, são as coisas que acontecem, as coisas que tem no culto de ensino e as coisas que tem no culto público. Você sabe, existe uma diferença entre culto público e culto de ensino. E seus alunos pré-adolescentes também precisam desse conhecimento. Por exemplo, qual a liturgia, como é que acontece um culto público, quem tem oportunidade, quem não tem oportunidade, a pregação, os louvores, são todos iguais na sua igreja ou existe uma diferença? Por isso, faça 2 cartazes, você vai precisar também dividir a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai ficar responsável para trazer aqui quais são os elementos, por exemplo, grupo A, quais são os elementos do culto de ensino, o que é que tem, o que é que acontece, qual a liturgia. Da mesma forma, grupo B, quais são os elementos, o que é que tem, o que é que acontece, qual a liturgia do culto público. Então, cada equipe vai pensar, escrever os elementos, o que acontece em cada culto e depois fazer a apresentação, trazer aquela explicação para todos, para que fique bastante claro o que é que deve acontecer no culto público e o que é que deve acontecer no culto de ensino. Pergunta a você, você acha que tem diferença? Na sua igreja, por exemplo, tem essa diferença do culto de ensino ou culto público ou tudo a mesma coisa? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E a nossa intenção com essa atividade, ou com essa dinâmica, é fazer com que os nossos pré-adolescentes possam aprender a liturgia da nossa igreja, possam aprender os nossos elementos, porque futuramente vão estar dirigindo cultos, vão estar pregando e precisa aprender desde agora. E você que é professor vai estar cumprindo também com a sua missão, tá bom? Pergunta a você, você gostou? Não gostou? Vai fazer, vai modificar, fique à vontade, professores. Minha intenção está te ajudando, tá bom? Só peço o seguinte, gostou? Se inscreva no canal. Ah, já estava esquecendo também. Veja só, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamado, despertador, artigos, gráficos, meu Deus. São vários materiais que enviamos para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente a ser membro e receber os nossos materiais, tá bom? Por isso, venha ser membro e receba o maior suporte do Brasil. Sem demora agora, pastor, vamos para a nossa segunda dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 7 dos pré-adolescentes. Veja só, eu acho necessário você agora fazer uma discussão com seus alunos, na verdade, colocar que seus alunos estejam lendo a Bíblia Sagrada, tá bom? Você precisa fazer o seguinte, eu separei aqui 10 versículos importantes com relação à ordem do culto. Olha, com relação ao comportamento do culto. Como deve ser a sua atitude? Separei aqui 10 versículos, tá bom? Que está no livro de 1 Coríntios.
O que é que você vai fazer? Pegar esses versículos, distribuir para os seus alunos. Cada aluno vai precisar pegar esse versículo e fazer a leitura e explicar o que foi que entendeu com relação ao seu comportamento. E ele pode falar também, será que ele está tendo esse comportamento, sim ou não? Presta atenção nessa segunda dinâmica, tá bom? Ah, se você quiser essa dinâmica digitada, assim também como a primeira, basta você acessar o nosso blog oficial. Pega o endereço aí, www.descomplicandoateologiaebd.com, que você vai ter acesso à dinâmica digitada e esses versículos tudo digitado e também uma explicação por escrito. Basta colocar no Google aí, Descomplicando a Teologia, o nosso blog vai aparecer, você entra no blog, no menu pré-adolescentes, lá vai ter dinâmica digitada e uma explicação por escrito, tá bom? Então vamos lá, você vai precisar pegar esses 10 versículos que tratam acerca do comportamento do culto, atitude do culto e distribuir para os seus alunos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, está escrito: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo para edificação. Olha que versículo sensacional. Você vai pegar esse versículo, vai colocar em uma tira e levar para os seus alunos, tá bom? Também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27, está escrito com relação à organização do culto. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. O que seus alunos vão pegar esse versículo, fazer a leitura e trazer uma explicação do que ele entendeu, tá bom? Também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, está escrito: Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É sensacional esse versículo, viu? O aluno vai pegar, fazer leitura e explicação. E assim por diante, tá bom? São vários versículos. Por exemplo, e fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem, tá bom? Tem aqui ainda, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, como eu ensinei aqui na nossa aula. Tem ainda, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, por fim, mas faça tudo decentemente e com ordem. Se você for ver, são 10 versículos que vai tratar acerca do comportamento e atitudes que cada cristão precisa ter nos cultos. Está registrado em 1 Coríntios, anotem por gentileza, viu? Esses versículos estão registrados em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 33. Após isso, o 39 e o 40. Você vai pegar esses versículos, colocar em um pedacinho de papel, levar para os seus alunos. Eles vão precisar pegar esse papel. Ah, pastor, e eu levo esse papel aonde? Depende da sua criatividade. Em uma tira, bota em bola de soprar, em uma caixa surpresa, bota no copo, distribui de um em um, coloca na sua mesa e cada um vem pegando. A forma que você vai distribuir depende da sua criatividade, tá bom? Mas é interessante colocar esses versículos em tira, distribuir para os seus alunos. Cada aluno precisa ler e explicar o que entendeu. Eu tenho a certeza que vai ser um momento de muita aprendizagem com relação à organização dos cultos, tá bom? Pergunta a você, gostou? Vai fazer? Não entendeu? Vai modificar? Fica à vontade. Minha intenção é tão somente descomplicar o que você acha bastante complicado, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.